nós entendemos que estamos em guerra, precisamos usar a armadura de Deus. Quem aqui lembra qual é a armadura de Deus? Vamos lá, capacete. Repitam comigo. Capacete da salvação. Ah, vocês não estão fazendo. Todo mundo. Capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, cinto da verdade, oração e o calçado do Evangelho. Amém? Todo mundo já sabe? Eu vou ter que voltar aqui outro dia, irmão. Hã? Esqueci de treinar ontem, não é? Amigos, Deus nos deu uma armadura, amém? Precisamos usá-la. Ontem nós entendemos que podemos ouvir a voz de Deus, amém? Deus está falando com cada um de nós, nós precisamos nos sintonizar. Quais são as formas que Deus fala com a gente? Deus fala através da Bíblia, fala através da natureza, fala através das circunstâncias, mas fala também através dos nossos pensamentos. E o inimigo também fala com a gente através dos nossos pensamentos. Então, às vezes, os nossos pensamentos vêm de Deus, vêm de nós mesmos, ou vêm do inimigo? E aí, com o tempo, você vai distinguindo quem é que está falando. Amém? A maior alegria é nós entendermos: Deus quer que eu faça isso. E eu peço a vocês que façam esse treinamento. Quem não assistiu, acho que ficou gravado no canal de vocês. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que muitas pessoas estão precisando. Eu não sei como está aqui, eu não conheço a igreja de vocês, mas como eu tenho falado no meu distrito, lá de Maracanaú, no distrito lá de Maracanaú, eu gostaria de compartilhar com vocês um tema que está aqui baseado em Efésios capítulo 5, no versículo 33. Vamos abrir esse texto. Efésios 5, 33. Amanhã nós vamos estudar sobre os 7 passos da oração. Como orar sem ver o tempo passar. Amém? Todos encontraram? Efésios 5. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estar aqui na Tua casa. Queremos pedir a Tua unção, Tua iluminação. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Efésios 5, no versículo 33, vocês vão ver que essa parte aqui, essa perícope, vai falar sobre o lar. O lar cristão, marido e mulher. No capítulo 6, é onde você vai encontrar a armadura de Deus. Então, antes de falar da armadura de Deus, Paulo fala da família. Porque é através da família que nós ensinamos, aos filhos o caminho do Senhor. É através da família que nós nos mantemos unidos a Deus. A família foi criada pelo próprio Deus. Amém? Deus criou o lar. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Deus criou a família para que nós pudéssemos ser cristãos, aprender a ser cristãos, aprender a amar, aprender a respeitar, aprender a ajudar. Mas o inimigo tem tentado destruir as famílias e tem destruído. Algo que eu gostaria de combater, estou trabalhando no meu distrito, algumas famílias, elas estão separadas emocionalmente. Elas estão morando na mesma casa porque elas sabem que não existe dissolução para o casamento, a não ser que seja adultério ou morte.
Mas existem muitas famílias que estão assim. Existem muitas pessoas que entram dentro do casamento e eles não sabem o que é o amor. Eles não sabem como é amar. Elas não têm uma família que seja uma base. Não aprenderam em casa como é que se vive dentro de um lar. Muitos são assim. E eu tenho lido sobre esse assunto para poder ajudar o meu lar, que não é perfeito, e o lar também dos irmãos da igreja. Amém? Então, eu me deparei com esse livro, O Amor e Respeito, do Dr. Emerson Egerix, assim que eu fui me casar, lá no ano 2012, no mesmo ano do Senhor, viu, irmão Jaime? Eu vi aquela foto bonita lá na sua casa, e aí a irmã disse que foi 2012 também. E o autor, ele não é adventista, ele é batista. E lendo esse texto aqui, ele percebeu que aqui tem uma riqueza tão grande, que ele parou de ser pastor de igreja e começou a fazer só palestras sobre casamentos. E criou um ministério chamado Amor e Respeito. Se você quiser ir atrás desses livros, pode procurar, que vale a pena. Ele, como ele não é brasileiro, você vai encontrar, alguns estão traduzidos, mas outros não. Só que os que já estão traduzidos já dá para ter uma boa ideia de como nós podemos ter um relacionamento baseado na palavra de Deus. Amém? O que o texto diz? Vamos ler. Efésios 5, versículo 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém? Com esse texto apenas, nós poderíamos fazer aqui uma série evangelística de 30 noites só falando sobre esse texto. Já pensou? Tanta riqueza que tem aqui. Mas só para vocês terem a ideia do livro, e aí vocês poderão comprar depois e ler, ou então pegar na internet o vídeo, que tem um pastor que fez a gravação desse seminário, e está lá, Amor e Respeito. Você tem 6 palestras, cada uma de 1 hora, e você pode entender o assunto, como que você pode usar na sua vida. Eu já assisti muitas palestras para casais, muitas, mas a maioria delas é como se fosse unilateral, sempre falando apenas do amor, que o marido precisa amar a esposa e a esposa precisa amar o marido. Isso é verdade, irmãos? É verdade. Mas não é o que o texto está dizendo aqui. O que o texto está dizendo aí? Que o marido deve amar a esposa, mas a esposa deve o quê? Respeitar o marido. É uma diferença. Isso não significa que o marido não precise de amor. Precisa sim. Ele precisa de amor. Mas os homens são diferentes das mulheres. E isso, as mulheres, elas nunca vão conseguir entender 100% como é ser um homem. Nunca. Assim como nós, nunca vamos conseguir entender o que passa na cabeça das nossas esposas. Quanto mais nós conversamos e vivemos, nós aprendemos muito. Mas tudo é impossível. Mas quando você começa a entender o que está na cabeça um do outro, a harmonia no lar aumenta. Amém? Aumenta. E por que o autor aqui, o apóstolo Paulo, fala de respeito? Porque é assim que o homem entende o amor. Percebe? Eu me lembro de uma vez que um irmão veio conversar comigo sobre a sua família, e ele disse: pastor, na minha casa, minha mulher não me respeita, meus filhos não me respeitam. Ele falou a palavra respeito umas 6 vezes. Em nenhum momento ele disse: pastor, minha mulher não me ama, meus filhos não me amam. Ele não falou isso, porque ele sabe que eles amam, mas ele não se sentia respeitado dentro de casa. Então, mulheres, existem coisas que as mulheres fazem que os maridos se sentem desrespeitados dentro de casa.
Na rua, ninguém faz isso. Porque se um homem falar do mesmo jeito que a esposa fala para o marido, há uma briga na rua. Mas a mulher fala porque ela não entende que está machucando o seu esposo. Então, hoje eu gostaria de parar alguns minutos para que nós possamos entender como é que o marido entende o amor. Ok? Não vou poder explicar tudo, mas eu vou deixar essa interrogação na mente de vocês. Existem coisas que a esposa faz e o homem se sente desrespeitado. E se você quiser saber, é só perguntar para ele. E existem coisas que o homem faz e a mulher se sente que não é amada. A mulher se sente não amada. Existe outro livro que me marcou drasticamente, inclusive completa esse autor, o Dr. Emerson Egerix, e é o Dr. Gary Chapman. Acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar do livro As 5 Linguagens do Amor. Essa é outra abordagem, e essa é mais fácil de transmitir, por isso eu vou focar nela agora. E esse autor, o Dr. Gary Chapman, escreveu vários livros. Vários livros. Inclusive, tudo que eu vou falar agora vale não apenas para o casal, mas também para os filhos. Existem muitos filhos que acham que os pais não amam. É ou não é verdade? Eles dizem, você não me ama. Eles dizem isso. Mas os pais estão fazendo tudo o que podem. O problema é que eles não conseguem falar a linguagem dos filhos. Existem muitos maridos que são dedicados dentro de casa, mas a esposa acha que ele não ama. E existem muitas esposas que são dedicadas, elas têm os seus sonhos, elas têm, lógico, nós estamos numa outra era, uma outra geração. Mudou muito a mente das mulheres, mudou muito. Mas elas amam o seu esposo. E eles, muitas vezes, não entendem o que está no coração dela. Então, de acordo com esse autor, existem 5 linguagens. E através dessas linguagens, cada pessoa entende o amor. Ok? Eu vou dar um exemplo para você. Imagine só que nós temos um marido trabalhador, dedicado, só que tudo que ele faz é fora de casa. E ele traz o dinheiro para dentro de casa, traz a comida para dentro de casa, e no coração dele, ele diz assim: eu amo minha família, já fiz minha parte. E aí ele não faz mais nada. Percebe? No coração dele, ele ama. Mas a esposa diz: esse marido não me ama, esse homem não me ama, não ama nossos filhos. Por quê? Porque ele não faz nenhuma das linguagens. Vocês querem saber quais são essas linguagens? Vamos lá. Primeira linguagem são as palavras. Palavras de afirmação. Palavras de afirmação. Por exemplo, elogio, incentivo. Você já viu alguém que gosta de ser elogiado com muita intensidade? Você já viu alguém que, quando recebe uma crítica, por menor que seja, ele se abate grandemente? É só uma coisinha. Se alguém falar assim: ô pastor, você demorou 5 minutos, aí ele já fica chateado, porque passou do horário. Eu não estou preocupado, porque ainda são 4 horas ali, daí que dê 8, 9 horas, né? Vocês estão vendo lá? Então, imagine só que a pessoa ela chega e recebe um elogio, ela fica feliz da vida. Alguém aqui conhece alguém assim? Que o elogio é algo muito forte. E ele gosta de falar também, elogiar as pessoas, gosta de... Então, essa é uma das linguagens.
São palavras de afirmação. Então, imagine que a esposa tem essa linguagem e o marido não está nem aí para isso. Nunca disse eu te amo, nunca disse você está muito bonito, nunca disse. Ou uma vez, como uma vez um homem falou, olha, eu disse para ela há 30 anos atrás que eu amava lá no altar. No dia que eu mudar de ideia eu falo para ela. É bruto demais, né? Tem homem assim. E a mulher, ela espera ouvir, ela espera. É como se fosse assim, uma necessidade muito grande. Nós não entendemos, homens, nós não entendemos. Eu mesmo não entendo. Mas é assim que funciona. Então, o marido vem, traz a comida, faz as coisas, mas nunca diz eu te amo. Então essa mulher, ela vai achar que você não a ama, porque você não supre a necessidade dela, a primária, certo? Agora imagine que essa mulher, ela trabalha numa empresa, e aí chega o chefe dela e diz assim, mas você se veste tão bem, muito elegante. Ela vai gostar. Vai ou não vai? Ela vai gostar. Porque é a necessidade dela. Ela não está pecando. Não é pecado. Ela gostou. Ela gosta disso, precisa disso. E se o marido nunca elogia, e lá no trabalho ela sempre recebe um elogio, o que vai acontecer com o coração dessa mulher? Ela pode ser ela pode ser Ellen White, mas o coração dela vai começar a gostar desse chefe. Vocês percebem como o negócio é sério? Isso acontece com os filhos também. Os filhos, há filhos que precisam mais de elogio do que outros. E aí o pai sempre diz, você não presta, você não faz nada certo. Aí ele chega na rua e chega um traficante e diz assim, menino, mas você é tão inteligente. Aí o menino, hã? Você é muito inteligente. Entrega assim, aqui esse aviãozinho ali para fulano ali naquela esquina. Ele vai. Quando ele volta, parabéns! Que bom que você fez isso. Muito bom. Olha, amanhã a gente conversa de novo. Aí ele volta para casa. Olha que coisa, esse cara gosta de mim. Ele está usando a linguagem do amor do seu filho. E você só falando que ele não presta, que ele não faz nada certo. Vocês percebem como o negócio é sério? Então essa é a primeira linguagem. A linguagem, as palavras de afirmação. A segunda linguagem é tempo de qualidade. É aquela pessoa que gosta de ficar ao lado da outra. E eu queria que você fosse avaliando qual é a linguagem que mais se aproxima do que você sente. O que é que você sente? Para no final a gente já ter aqui um teste. Você não vai precisar revelar, mas você precisa saber, para quando você chegar em casa, você tentar agora descobrir como é a sua família. Qual é a linguagem do seu marido, sua esposa, seus filhos. Tá? Então, qual é a primeira? Palavras de afirmação, né? Segundo, tempo de qualidade. Olha o que aconteceu. Um homem gostava de caçar, certo? Ele gostava de caçar. Não era adventista, gostava de caçar. E aí, ele sempre dizia para a mulher, ô amor, vamos caçar comigo? A mulher, tu é louco? Eu que vou sair daqui, do meu conforto, para ir para o meio do mato, para caçar com você? Aí esse homem pensava, essa mulher não me ama. Ela não é minha amiga. Não é minha amiga. Mas um dia ela assistiu uma palestra e ela descobriu que precisava atender a algumas coisas que o marido falava, porque era a linguagem dele. E nesse dia ela disse, eu vou com você. Ele ficou quase maluco. O que está acontecendo com essa mulher? Está ficando maluca? Mas ela vai, vamos lá. E aí eles foram assim, no meio do mato, colocaram lá, né, arrumaram as coisas, e ele ficou lá apontando a arma para um lado, para o outro. E olhava para ela de vez em quando, dava um sorriso. Aquele sorriso, né? E aí, passaram 2 horas, não pegaram nada. Mas ele disse, foi a melhor caçada que eu já fiz. O que aconteceu nesse dia, irmãos? O que aconteceu nesse dia?
ela atendeu uma necessidade dele. Ok? Você já viu aquele homem que fala assim: ô amor, senta aqui para a gente assistir o jogo? Mulher gosta de jogo, são poucas. Quer dizer, eu não sei, algumas gostam, né? Mas a maioria das mulheres, cheia de coisas para fazer, ela vai dizer: eu vou lá assistir jogo com esse homem. Está perdendo um amigo. Está perdendo um amigo. E se isso perdurar, eles chegam na idade, né, madura e não se conhecem. Porque o relacionamento é assim, aos poucos, você vai conversando, vai compartilhando. E o contrário é o mesmo. Eu não sei quantos de vocês já ouviram o pastor Alassi falando sobre casamento. E ele disse uma vez para nós, pastores, dizendo assim: toda vez que a sua esposa, ela chega para falar alguma coisa para você, e você não dá ouvidos para ela, ela engole aquilo. Ela engole. Mas junto com aquilo, ela engole também um pouquinho do amor que tinha com você, por você. Agora imagina uma mulher que nunca consegue falar o que sente para o marido. Chega uma hora que ela não quer falar mais nada, porque esse homem não quer ficar aqui comigo. Se ele me amasse, ele sentaria aqui comigo, sentava e conversava. Você percebe? Nós estamos entendendo, amigos, como que as pessoas recebem o amor. Não adianta você achar que todo mundo é igual a você. Não é. Não é. Eu me lembro que quando a gente era menor, minha mãe fazia muito banana da terra. Vocês já ouviram falar de banana da terra? Não é normal aquela banana, não se come normalmente assim. A gente frita ela ou cozinha, né? Cozinha. Então minha mãe cozinhava, grandona. Ela cozinhava, ela achava deliciosa aquela banana. E ela achava que todo mundo gostava daquela banana. Às vezes ela deixava de comer para dar para os filhos. E a gente nem gostava. Você percebe? Então, existe uma forma diferente em cada pessoa de perceber o amor. Qual é a primeira forma? Palavras de afirmação. Segundo, tempo de qualidade. Terceiro, presentes. Quem aqui conhece alguém que gosta de dar presentes? Eu não vou perguntar de receber, porque a maioria gosta de receber. Mas dar presentes. Quem aqui conhece alguém que gosta de dar presentes? Ninguém? Duas pessoas. Eu já conheci. Depois que eu li esse livro, faz um ano e meio mais ou menos, eu comecei a prestar mais atenção. E eu encontrei uma irmã, que é a minha irmã de sangue. Eu fui conversar com ela, e ela dizendo: olha, eu sempre que chegava em casa, eu trazia uma coisa para o meu marido. Ele nem olhava, pegava, jogava lá, nem vestia a roupa. Eu não me sinto mais alegria em comprar coisa para ele. Não sei, talvez ela tenha mudado. Tomara que ela não esteja assistindo aqui agora. Ela comprava o presente e o marido não dava muita atenção. Então é como se fosse cortando o coração dela. Percebeu? E eu tenho um amigo, ele é daqui, está aqui, sendo pastor aqui, em Maranguape, e meu vizinho ali em Maracanaú. Eu não conheço alguém que gosta de dar presente mais do que ele. Certo? Ele chega já doando. Uma vez ele esqueceu, porque na associação, às vezes eles dão aquelas camisas, né, de PG e tal, dos programas. Aí ele deixou uma camisa branca lá dentro do meu carro. Eu disse: Jaime, você perdeu sua camisa aqui. Ô, amigo, depois você me dá. Eu falei: eu vou dar para uma pessoa essa camisa. Você não quer? Pode dar. Depois eu compro outro para mim. Você está entendendo? Ele é desprendido. Outro dia, alguém deu para ele uma jarra de caldo de cana. Ele disse: Josué, eu vou te dar essa jarra de caldo de cana. Eu falei: tá bom. Só que a gente se desencontrou. Nós nos desencontramos. E aí ele teve que levar de volta o caldo de cana. Ele ligou para mim: olha, você não presta nem para receber um presente. Ficou chateado porque eu não peguei o caldo de cana. Então, você percebe? Tem pessoas que são assim, eles gostam de dar presentes. Eu não sei quantos de
de vocês aqui gosta de, nas programações da igreja, fazer aquelas lembrancinhas. Aquelas lembrancinhas que sempre tem. Tem uma lembrancinha? Eu não quero ferir o coração de vocês que fazem, mas eu, como pastor, toda vez que eu faço um evento, a última coisa que eu penso é a lembrancinha. Se pensa. Porque, imagina aí, quantas lembrancinhas eu não já ganhei daquelas. Você chega em casa, eu penso, para que serve essa lembrancinha? Né? Para que serve? A maioria, você não faz nada. Não é verdade? E aí eu disse, eu vou fazer, eu vou gastar R$5, cada lembrancinha de R$5, para depois a pessoa nem usar. Se fosse um chaveiro, uma coisa útil, tudo bem. Mas aqueles negocinhos, então, não é da minha cabeça, não é minha linguagem essa. Não é minha linguagem de fazer essas coisinhas, lembrancinhas, não é. Eu penso no cerne, na mensagem, quem vem detalhes assim. Mas aí eu fui falar com um amigo lá de Sobral, um irmão da igreja. Eu disse, vamos fazer um evento assim, 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 vamos. Aí ele, pastor, e a lembrancinha? Lembrancinha, para que você quer lembrancinha, rapaz? Aí ele falou assim, pastor, nem que seja um saquinho de din-din cheio de areia, mas faça. Um saquinho de din-din cheio de areia. Já pensou, meu amigo? Aí outra igreja estava falando, pastor, areia colorida, né, pastor? É a linguagem dela, a linguagem das pessoas. Ok? Então, se você é casado com uma pessoa que tem essa linguagem, você precisa trazer alguma coisinha, uma flor, uma pedra. Tem uma pedra. Achei essa pedra linda, lembrei de você. É minha, esse aqui é minha. Né? Um pão, um biscoito, né? Alguma coisinha. Essa é a linguagem. Ok? Qual é a primeira linguagem? Palavras de afirmação. Olha, nós temos que aprender isso aqui. Palavras de afirmação. Depois, tempo de qualidade. Terceiro, presentes. Quarta linguagem são atos de serviço. Atos de serviço. É aquela pessoa que gosta de sair da sua rota para fazer outra coisa para alguém. É aquela pessoa que não consegue dizer não. Você está cansado, cheio de coisa para fazer. Alguém fala, fulano, faz isso para mim na igreja. Tá bom, vou fazer. Não consegue dizer não. Ela gosta de fazer essas coisas. E quando alguém faz algo para essa pessoa, ele lembra para sempre. Quando ele espera que algo vai ser feito e não é feito, ele lembra também para sempre. Diz, essa mulher não me ama, esse marido não me ama. Se, por exemplo, você chega no casamento e tem gente que é assim, viu? Ele chega dentro do casamento e espera assim, eu vou casar e minha esposa vai fazer o café da manhã para mim, vai passar a roupa para mim, vai fazer tudo isso aqui para mim. Tem gente que é assim, tem ou não tem? Aí a mulher moderna não quer fazer isso. A mulher moderna não quer passar roupa, negócio de passar roupa, negócio de comida, não, vamos comprar pronto. Você está entendendo? Amigos, eu já vi casamento acabar por causa disso. Casamento acabar por causa disso. Por quê? Porque o marido queria que fosse feito algumas coisas e a mulher não queria fazer. E ele sempre diz, essa mulher não me ama. Como é que uma pessoa casa comigo e não passa nem minha roupa? Olha o pensamento, está na cabeça dele. Ele passou a vida inteira pensando, eu estou passando essa roupa aqui, mas um dia eu vou ter uma mulher. Um dia minha esposa vai passar isso aqui. Aí casa a mulher, não gosto disso não. Não quero saber disso não. Então ele vai sofrer com isso, até que eles aprendam a viver. Eu acho que a minha linguagem é essa aqui. Olha o que aconteceu ontem. Olha o que acontece. Eu estava no concílio e queria carregar o celular. O celular era alguma coisa, eu acho que era o celular. E aí, eu não estava com o carregador. Eu olhei para o colega do lado, você tem carregador? Não. Aí eu olhei para o colega da frente, você tem carregador? Não, não está aqui. Aí o departamental, do outro lado, eu perguntei, você tem carregador? Aí ele falou, tenho no carro. Eu falei, tá bom. Ele vai no carro, pegar carregador.
ele olhou para mim, vou lá pegar para você. Olhei assim, vai para mim. Ele foi lá, pegou o carregador e trouxe. Eu falei, esse cara é de Deus. É de Deus. Entendeu? Amigos, eu nunca mais vou esquecer que um departamental saiu do conselho para ir no carro pegar o carregador, porque não precisava fazer isso. Você percebe? Então, a pessoa que tem essa linguagem vai ficar marcado, as ações vão ficar marcadas na cabeça dele. A pessoa que tem a linguagem das palavras, né, das palavras de afirmação, tudo que ela ouvir vai ficar marcado. Vocês estão entendendo? Por último, é o toque físico. É a pessoa que gosta de abraçar, né, alisar a cabeça. Tem gente assim? Chega em você, já chega. Eu não gosto que ninguém toque em mim. Não gosto. É tanto que no início do meu casamento a gente sofreu um pouquinho porque a gente gostava de fazer cócegas em mim. Eu não gostava de cócegas. Aí depois, então não quero mais pegar em você de jeito nenhum. Não, desse jeito não pode ser. Vamos voltar as coisas. Vocês percebem? Tem gente que gosta de abraço, né? Especialmente as mulheres, elas gostam de carinho. Tem homem que também que gosta. Tem ou não tem? Tem homem que diz assim, essa mulher não me ama. Ela nunca me abraçou, nunca passou a mão na minha cabeça. Amigos, são coisas tão simples, não são? O que é preciso fazer? É preciso descobrir qual é a linguagem do seu cônjuge. Eu pergunto para vocês, quem aqui já descobriu qual é a linguagem do seu cônjuge? Não precisa dizer qual é. Nessa mensagem, nessa palestra agora. Quem conseguiu descobrir? Ótimo. Então é bem claro para vocês. Olha o que o autor diz. Foque nisso. E as outras coisas você vai aspergindo. Você vai ter um outro casamento. Amém? Você vai ter um outro casamento. Porque você agora vai falar qual é a linguagem da pessoa. Pastor, mas eu não sei fazer. Pastor, pois aprenda, peça a Deus, Senhor, me ajude a falar a linguagem. O autor, ele fala isso para os filhos também. Para os filhos também. Os filhos que estão menos de 5 anos, não dá para saber qual é a linguagem, mas depois de 5 anos, já dá para saber. Tem criança que você pergunta assim, tua mãe te ama? Ama. Por que te ama? Porque ela me abraça tanto. Você percebe que essa criança precisa de mais contato. Vocês podem, e nós podemos, ter uma família diferente. Amém, irmãos? Nós todos sabemos que precisamos amar. Sim ou não? Precisamos amar. E de acordo com esse autor, ele estudou, irmãos. Isso aqui não é meu, não. Ele estudou as famílias. Ele viu que alguns casais estavam querendo fazer, mas não conseguia falar o que o outro estava precisando fazer, o que o outro estava precisando. Então, se você tem dentro de sua casa uma pessoa que sempre reclama de uma coisa, sempre reclama daquela coisa, e você diz, não, isso aqui não... Ele está clamando pela linguagem dele. Está clamando. Tem mulheres que dizem, você não passa um tempo comigo. Você não tem tempo para mim. Você não senta comigo. Você percebe? O que essa mulher precisa? Que você sente do lado e converse. Ela vai se sentir amada. Amém? E o homem vai se sentir respeitado. Teve um homem, esse homem gostava muito de elogio. Gostava muito de elogio. E a mulher falava. Mas aí ela assistiu uma palestra dessa. Assistiu uma palestra do Dr. Emerson Egerix. E o doutor disse assim, olha, próxima vez que seu marido chegar, diga para ele 5 coisas que você admira nele. 5 coisas. Eles não estavam bem. E ele disse, eu não sei se ele tem 5 coisas. Lógico que ele tem. Deve ter alguma coisa boa. Ele é trabalhador? É. Ele é confiável? É. Então, encontre as 5 coisas. E ela encontrou 5 coisas. E quando ele chegou, ela falou, tem 5 coisas que eu admiro em você. Como é? Essa mulher está ficando doida. O que é? Tem alguma coisa que me admira? Tem.
é isso, isso e isso. Esse homem, no mesmo dia, chamou ela para jantar fora. Já fazia um tempo que não saía. Você percebe que existe um vazio dentro do nosso coração. E o nosso lar poderia ser um pedacinho do céu, irmãos. Amém? Poderia ser. E vai ser, se você pedir a ajuda do Espírito Santo. Se você pedir, Senhor, isso aqui é uma abordagem, irmãos. Existem outras abordagens. Como o do amor e respeito, é outra abordagem, que é ótima também. Certo? Senhor, eu encontrei essa abordagem. Me ajude a testar isso na minha casa. Me ajude a fazer isso. E aí, ontem à noite eu saí daqui, eu fui buscar minha esposa na rodoviária. E aí, eu já usei uma técnica. Já usei. Eu não lembro como foi que ela falou. Ela falou uma coisa. Mas aí eu fui lá e dei 2 elogios. Irmão, 2 elogios. Para mim que não é fácil ficar elogiando, não é fácil. Por que não é fácil para mim? Porque eu fui ensinado na teologia que o elogio ele pode destruir você. Né? Aquela pessoa que, imagine só, tem um irmão aqui, ele prega, você começa a dizer, você é o melhor pregador de todos. Se ele ouvir aquilo e ficar, né, remoendo aquilo, ele pode sim ficar soberbo, né? Então a gente é ensinado a não prestar muita atenção ao elogio. Aí isso matou minha forma de elogiar. Só que é isso que minha esposa precisa. Ela ama isso. Amanhã ela vai estar aqui, com fé em Deus. Ela fica tão feliz quando digo uma coisa. Fica tão feliz. E ela sabe que eu trago o alimento para dentro de casa. Trato bem nossos filhos, né? Mas se eu não elogiar, ela vai ficar, esse homem não me ama. Você percebe? Então, nessa noite, eu gostaria de convidar todos nós a amarmos o nosso cônjuge. Amém? Na linguagem que ele ou ela precisa. Quantos gostariam de pedir a Deus, Senhor, me ajude a amar da forma correta? Quantos querem isso para a sua vida? Amém. O desafio de hoje à noite, é você usar a linguagem. E amanhã, se alguma coisa acontecer, você vai dizer, pastor, deu certo. Amanhã é o último dia que eu vou estar aqui com vocês. Então faça o teste hoje à noite, fazer alguma coisa de acordo com essas linguagens. Porque isso aí você vai poder treinar. Que Deus abençoe a todos. Amém? Vamos ficar em pé e cantar o hino que nós cantamos no início? Amor no lar. Quatro, 5, 3.
Senhor nos ajude a amar as pessoas que estão dentro da nossa casa. Amém. Eles estão ali porque o Senhor os colocou. Muitas vezes nós nem sabemos como nos dirigir para eles. Mas hoje nós tivemos esse insight, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos relembre, que o Senhor nos dê forças. Às vezes nós sabemos o que precisamos fazer, e aí ouvimos a vozinha do inimigo dizendo: não faça não, não faça não. Mas que o Senhor nos ajude a ouvir a Tua voz que nos ensina a amar, a respeitar. Que os nossos lares sejam um pedacinho do céu. Que o inimigo não tenha poder de destruir as famílias da Tua igreja. Que nós possamos abençoar a sociedade com pessoas puras, pessoas dignas, pessoas de respeito, pessoas cheias de amor. Abençoa todos os irmãos que estão aqui. Que eles possam colocar em prática esses conselhos e ensinar também para os outros amigos, para que essa corrente do bem cresça e nós possamos nos preparar para as mansões celestiais. Amém. Onde o amor será completo, onde a expressão será infinita. Que o Senhor abençoe a liderança dessa igreja. Amém. Os planos dessa igreja. Abençoe as pessoas que não estão podendo vir por causa da pandemia. Que o Senhor abençoe os jovens dessa igreja. O Senhor já fez muito aqui nesse lugar. Muitas igrejas já saíram daqui. Muitos já foi dividida em vários grupos. Que o Senhor continue fazendo dessa igreja uma igreja missionária. Amém. Uma igreja que tem o objetivo de terminar a obra. E que o Senhor nos dê o Teu Santo Espírito. Amém. Para vencermos as lutas, a luta espiritual que nós temos, o grande conflito que estamos. Que o Senhor nos faça pessoas mais semelhantes a Ti. Te pedimos todas essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós agradecemos ao pastor Josué pela mensagem de paz, de graça, de revelamento. Muito bem, irmãos, o pastor Josué está lá para despedir os irmãos. Uma boa noite, e amanhã cedo nós estamos normal, escola sabatina, em seguida o culto e depois a Santa Ceia. Não esqueça de trazer amigos, irmãos, que você tem um contato com algum irmão que não veio nesta noite, ligue para ele, diga que foi uma bênção, foi algo maravilhoso, tá? Esses 3 dias foi maravilhoso, e amanhã vai ser melhor ainda, né, Cosmo? Amanhã vai ser melhor ainda, né? Muito bem, tá bom. Então Deus abençoe e um bom descanso. Feliz sábado para todos.